A paz do Senhor. Vamos estar estudando mais um trecho da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 4 de Gênesis. No vídeo anterior nós comentamos sobre os 3 primeiros capítulos, que qualquer criança sabe dizer, né? Que Jesus criou os céus, criou a terra, criou os luminares, criou as ervas, criou os animais, criou o homem, criou a mulher. No 7º dia ele descansou. Então não havia muita necessidade de se comentar sobre isso, que Deus me direcionou a estar comentando, eu comentei. Agora nós vamos ficar só no capítulo 5, porque vai acontecer coisas novas, digamos assim, porque é o início de tudo, né? A família começou, se iniciou através de Adão e Eva, e eles tiveram filhos, e dentre esses filhos, o primeiro, Caim, e depois Abel. Caim era lavrador e Abel era pastor de ovelhas. E também vai acontecer ali o primeiro sacrifício, a primeira oferta, o primeiro ato do homem oferecendo a Deus algo. Dizem os teólogos e os historiadores que essa iniciativa se deu na vida de Caim e Abel pelas histórias que os pais contavam de quando Deus sacrificou ali animais para fazer com a pele vestes para Adão e Eva quando eles descobriram que eles estavam nus. Então, acho que com isso trouxe a necessidade de agradecimento, de gratidão a Deus por isso. E Deus já mostrando ali, de certa forma, como, no mínimo, um sacrifício que agradaria a Deus. Mesmo sabendo disso, Abel decide sacrificar dos seus cordeiros e Caim das suas colheitas. Eu não vou entrar aqui em questão do que Deus gostava de receber como sacrifício, porque isso vai simbolizar profeticamente o ato de Jesus ser sacrificado ali na cruz do Calvário como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso mais tarde a gente vai estar comentando. Mas sobre que Deus conhecia Caim e Abel, como nos conhece, e sabia que Caim tinha um gênio não muito bom, né? Era uma pessoa iracunda, era uma pessoa invejosa e maldosa, né? Então, profeticamente, esse ato de Deus ter matado o animal, como eu já disse no vídeo passado, para vestir o homem, simbolizava os sacrifícios que seriam entregues durante o tempo da lei. Na graça não há necessidade, porque o sacrifício perfeito foi entregue ali por Jesus. Então teve a primeira contenda, a primeira briga entre irmãos, né? Entre Caim e Abel. Como eu já disse, Deus conhecia muito bem quem era quem, como Ele sempre conhece. Nós podemos até tentar ou conseguir enganar o nosso próximo, mas a Deus ninguém engana. Deus conhece o coração e sabe quem realmente somos e do que somos capazes. E acontece ali a primeira morte de um ser humano, né? Porque de animais já acontecia. Infelizmente foi um assassinato, né? O primeiro ser humano criado a morrer não foi de velhice, foi assassinado, que foi Abel. E a segunda maldição do livro, no versículo 12, começa ali, Deus dando a sentença, porque para Deus é assim, todas as nossas atitudes traz consequência, é uma lei universal, a lei da semeadura. O que você plantar, você irá colher. Então, Caim matou Abel, isso não ficaria impune. E ele ficou com medo de morrer, meio contraditório, né? Foi quando Deus falou, vou colocar um sinal sobre você para que todo mundo que te veja saiba que tu és o Caim que matou o irmão e não te mate.
muito se fala sobre essa marca. Eu não vou entrar aqui e me aprofundar nisso, mas Deus deixou bem claro ali quem era Caim, um dos descendentes dele. Quis ali ser maior em maldade do que ele, mas teve a sua consequência também. Também tem algo muito interessante nesse capítulo 4, que é quando Deus, através dos filhos ali de Caim, ele determina alguns descendentes que vão criar gados, alguns descendentes que vão ser músicos. Deus cria música e ensina essas pessoas a fazer instrumentos e a tocarem. Isso é muito maravilhoso. E também de alguns descendentes Deus escolhe uma turma para ser os primeiros metalúrgicos da terra, a mexer com ferro, a mexer com cobre. Então isso é muito maravilhoso, né? Nós vemos ali nos detalhes Deus já começando a desenhar a humanidade, né? E uma coisa que sempre é questionada: com quem Caim se casou? Com quem eles se casavam? Sim, eles se casavam entre irmãos, porque só havia um casal de pais, que era Adão e Eva. E naquele tempo, gente, nós não podemos enxergar a Bíblia com o olhar que nós temos hoje, porque milênios nos separando, e era a criação, era o início de tudo. Então não havia maldade se casar irmão com irmãs,